Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse nosso programa, esse nosso espaço de bate-papo, em que eu tenho a oportunidade de levar para você aí de casa algumas informações relevantes para o dia a dia de todos nós trabalhadores. Nesse momento de isolamento social, a gente não pode parar. Eu, enquanto jornalista, não posso parar de tentar produzir o melhor conteúdo de qualidade para você aí de casa. E o movimento sindical, em respeito a todos nós trabalhadores, entende a necessidade de todos nós estarmos socialmente isolados em nossas residências. E é por isso que hoje você vai ver um programa em que eu estou aqui no meu escritório, na minha casa, e que a nossa entrevistada de hoje, Leandra Iglesias, está lá na casa dela, no Brejal. Leandra, primeiro queria te agradecer por você ter disponibilizado do seu tempo no seu dia para parar um pouquinho e para conversar com a gente em prol dos nossos trabalhadores de Petrópolis. Sem dúvida nenhuma, Carla, obrigada, bom dia, é sempre um prazer, é muito bom, estou sempre à disposição de levar informações pautadas nas evidências científicas na temática de álcool e outras drogas. Eu sou psicóloga, especialista em dependência química, coordenadora municipal de políticas sobre drogas aqui de Petrópolis, presidente do Conselho de Políticas sobre Drogas e coordenadora do Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS Álcool e Drogas, que é a unidade de tratamento aqui também do nosso município. Maravilha, obrigada por ter se apresentado para o nosso telespectador entender um pouquinho do bate-papo que a gente vai levar hoje e, além disso, da importância desse bate-papo no dia de hoje, nesse período que a gente está vivendo. Vou dar um passo atrás antes do isolamento e aí, assim, sempre uma questão que me bate enquanto cidadã, né, enquanto mulher e agora enquanto mãe, são a questão das drogas lícitas e as drogas ilícitas, né? Porque você chega para qualquer pessoa e diz assim, álcool é droga e ao mesmo tempo ela pode ser comprada em qualquer lugar na esquina. A bebida alcoólica, afinal de contas, é ou não é droga? E o que é considerado para a ciência uma droga lícita? A droga lícita é a droga legal, é a droga que é autorizada, como o tabaco, o cigarro, as medicações. Então essas são drogas legais. As drogas ilícitas são as drogas ilegais, que não são autorizadas, que não são permitidas no nosso país, principalmente, que é a maconha, a cocaína, o LSD, enfim, os sintéticos. Essas são drogas ilegais. Essa é a grande diferença entre as drogas legais e ilegais. E drogas, segundo a Organização Mundial da Saúde, é toda e qualquer substância que, uma vez ingerida, promove no indivíduo alteração do comportamento, da percepção e da emoção. Por isso ela é considerada droga, né? Por conta desses efeitos. E as drogas que provocam essas alterações, elas podem ser variadas, até mesmo o cafezinho, que é uma substância legal, mas que ela provoca um efeito no organismo que, se dependendo da droga, dependendo da dose, aliás, ela pode virar uma droga. Então, passa também pelo conceito do vício? Se aquela substância te causa algum tipo de dependência, ela também pode ser considerada uma droga. Isso, tal como a comida, o dinheiro, o sexo, o celular, né? Enfim. Exato, a gente já gravou aqui sobre nomofobia, que é agora a doença do desespero, né? O medo desesperado da bateria do celular acabar, chama nomofobia, a gente gravou, então passa mais ou menos por essas questões. Exatamente. Hoje a gente vai falar especificamente sobre álcool. E por que que o Trabalhador em Foco, o programa, decidiu conversar com você sobre a questão do álcool? Porque nós estamos em isolamento e começa-se a perceber algumas questões. Então, assim, eu já gravei para o Trabalhador em Foco nesse momento de isolamento com a Regina Rezende, que é psicóloga, e a gente falou dos efeitos emocionais do isolamento e também falamos da nomofobia. Né? Como é que as pessoas dentro de casa elas não vão ficar com o celular descarregado por conta desse desespero que estão fora do mundo. E atrelando a isso, a gente gravou com a Drica Madeira sobre a questão do aumento da violência doméstica. Sim. Percebendo a questão do aumento da violência doméstica, em minha opinião, e a Drica corrobora com isso em uma de suas falas,
o álcool está muito emparelhado com a violência doméstica. E aí a gente entendeu que a violência doméstica aumentou, porque já tem estatísticas. A gente concluiu empiricamente que o consumo de álcool também deve ter aumentado. E aí vem a minha questão, afinal de contas. Qual é o efeito do álcool no corpo humano? Então, primeiramente, o efeito é no cérebro. Então, que é um organismo, né? Certo. As pessoas pensam muito no fígado, no baço, no pâncreas, mas o efeito maior do álcool é no sistema nervoso central, porque é uma substância que ela deprime o sistema nervoso central. Então, ela causa um efeito muito danoso no cérebro por conta dessa diminuição da atividade cerebral. Ela é inibidora, ela é excitatória no sentido de que você promove inicialmente uma euforia no indivíduo, uma agitação, uma sensação de bem-estar, mas depois isso declina, que é exatamente esse processo depressor do sistema nervoso central. A gente costuma chamar no meio científico o álcool de droga suja, porque ele afeta várias regiões do nosso cérebro. Ele afeta regiões do hipotálamo, do cerebelo, do lobo frontal, não é? Capacidade de percepção, audição, memória, visual, coordenação. Então, o álcool é uma droga, a gente considera uma das piores drogas legais, né? Que a humanidade consome desde que o mundo é mundo e vai continuar consumindo. E nesse momento de isolamento social tem aumentado muito o consumo. Já existe estudos, já existe matéria, já existe troca entre nós profissionais e especialistas do consumo de álcool durante esse período de isolamento num crescente de 61%. E de muita coisa. 61%. E de acordo com as bebidas e a venda das bebidas nos estabelecimentos, porque esse consumo, em geral, é em bares e restaurantes. Exato. Só que como não está podendo em bares e restaurantes, o nosso indicador é a venda, o comércio da bebida alcoólica. Então, para você ter noção, nos Estados Unidos houve um aumento de 28% no consumo do vinho, houve um aumento de 6,9% no consumo da cerveja, e aqui no Brasil, de venda. E aqui no Brasil, por duas redes de supermercado bem grandes do Rio de Janeiro, que uma tem 26 lojas e a outra tem 17 lojas, né? Então é um número significativo. É um número significativo para você fazer conta. Exatamente. Nós tivemos um aumento de 20% a 27% na venda de bebidas alcoólicas, nesse período de isolamento de 9 de março a 15 de março. Nossa, e aí se a gente for parar para pensar que os seus dados são relacionados a 9 de março a 15 de março, por exemplo, Petrópolis, o grande boom do vamos fazer isolamento em Petrópolis, eu não sei se você se lembra, acho que você estava em viagem, foi na sexta-feira, dia 13 de março. Eu me lembro muito bem porque eu tinha uma agenda com muitas atividades de trabalho e eu tinha muitas reuniões. Eu tive, salvo engano, 4 ou 5 reuniões presenciais no mesmo dia. E entre uma reunião e outra, eu ia lendo as mensagens no WhatsApp, eu sou jornalista, então participo de grupos de imprensa, e aí eu fui vendo o tamanho da questão, e logo em seguida, no dia 14, nós já estávamos isolados aqui em casa. Eu ainda tive que fazer uma pequena viagem, tive que ver os meus avós, que já estavam doentes, então a gente se sentiu meio que, se eles pegarem o coronavírus, a chance de sobrevivência é muito pequena. Então, a gente foi lá para poder ver mesmo, abraçar, né? E aí a gente voltou para casa. Então, eu me lembro que foi do dia 13 de março que aqui em Petrópolis a gente começou a questão do isolamento. Se os seus dados já são números assustadores de antes, né? 15 de março, você imagina como é que tá uma proporção agora que a gente já entrou em abril. Não é verdade? Exatamente. É uma questão lógica, né? Exatamente. A gente pode tendência é esse consumo ter aumentado avassaladoramente, né?
Quando a gente pensa em efeito do álcool, a gente pensa em idade. A máxima a respeito da idade é que não é que é proibido o consumo de bebidas alcoólicas antes dos 18 anos. Mas, afinal de contas, os efeitos das bebidas alcoólicas, elas possuem relação com a idade de quem consome essa droga lícita? Sem dúvida nenhuma, Carla, porque você veja bem, o cérebro ele só amadurece, está totalmente pronto na sua funcionalidade em torno dos 24 e 25 anos. Considerando que essa substância altera o funcionamento do sistema nervoso central, o jovem, a média, nós já falamos sobre isso inúmeras vezes no seu programa e no jornalismo, há 20 anos na mídia, que a média de idade é 12 anos de iniciação. 12 anos. E Petrópolis não é diferente disso. Você pega uma garotada de 12 anos, ela já está bebendo. É muito fácil, é notório isso nas praças, né? Enfim, em alguns locais estratégicos da cidade, enfim. Então você imagina um cérebro que ainda está desenvolvendo toda a sua capacidade, porque o cérebro é de uma plasticidade tremenda, não é? Então ele está em constante desenvolvimento desde a vida intrauterina. Já falamos sobre a síndrome alcoólica fetal, sobre os efeitos do álcool durante a gravidez. Então, se o álcool desde a gravidez já afeta o cérebro, o desenvolvimento do cérebro, esse jovem que está consumindo a bebida precocemente, ele vai ter precocemente transtornos mentais. Eu tenho um exemplo de uma campanha que a gente faz na Bauerfest, e que você também é sabedora, de prevenção, em que eu começo a conversar com a galera. Eu chamo a galera, e aí, chega aí, aquele meu jeitinho de poder chegar junto ao jovem. Agregador. E eles chegam mesmo e eles me falam as coisas. Eles são tão carentes, né, de informação, apesar de acharem que sabem tudo, a idade do sabem tudo, que eles se aproximam. E quando eles se aproximam, a gente começa a conversar e aí numa dessa, um dos jovens depois volta no dia seguinte com mais 2 amigos, 21 anos, e diz para mim, olha, Leandra, eu estou muito mal, eu gostei muito do nosso papo de ontem e eu quero parar de beber porque eu estou surtando quando eu bebo, 21 anos. Eu não vou parar de fumar maconha não, o cigarro até pode ser, mas o álcool não dá mais para mim. Então, você veja bem, 21 anos, os amigos já estavam reconhecendo que ele estava ficando muitíssimo alterado e surtado. Não é só dar o PT, né, a perda total que eles chamam, quando esse jovem, que é jovem, o cérebro dele não tem ainda essa tolerância, essa resistência, ele vai a um coma etílico. Tivemos coma etílico numa Bauerfest, de uma jovem que bebeu fora da Bauerfest, mas acabou fazendo o coma etílico na Bauerfest, era uma menina de 13 anos. Então há uma diferença, sim, sem dúvida nenhuma, na idade, e o consumo, dependendo, é claro, também da predisposição genética deste indivíduo para transtornos mentais, ele vai ter agravamentos mais cedo. Quando a gente pensa, ainda pensando em efeitos do consumo do álcool, uma droga lícita, mas acima de tudo uma droga, a gente pode pensar em efeitos de curto, médio e longo prazo? Quais seriam, se a gente fosse separar em curto prazo, em médio e em longo? Porque às vezes as pessoas ficam pensando assim, mas eu vou beber agora porque agora é só uma ressaquinha. Mas aí o tempo vai passando, a ressaquinha vai virando uma outra coisa, que vira uma outra coisa. Quando você vê, já chegou no longo prazo. Quais seriam essas divisões se a gente pudesse separar para o nosso telespectador lá de casa entender um pouquinho isso? Então, a curto prazo é quando num grupo de jovens vão ter lá 2 ou 3 jovens que vão começar a apresentar problemas comportamentais, de passar mal, né, problemas orgânicos e comportamentais por conta daquele consumo dele. Então, a curto prazo, ele apresenta um efeito, mas ninguém dá atenção ainda, porque está muito sutil ainda, está suave, como eles mesmos dizem, né? A médio prazo, se esse jovem começa a beber em torno dos 12, 13 anos, com 15, 16, ele já quer competir com um amigo mais velho que toma 6, 10 latinhas, vamos supor assim, que é a dose padrão, 300 ml, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, a médio prazo, ele já vai apresentar
outros tipos de comportamento e vai começar a apresentar a ressaca no dia seguinte de uma forma muito mais acentuada, ele vai apresentar um comportamento muitas vezes agressivo se ele já tiver uma tendência a um comportamento um pouco violento. Você falou da violência contra a mulher, 65% da violência contra a mulher, o agressor está sob efeito de álcool, 45% do abuso sexual contra crianças, o abusador está sob efeito do álcool, e por aí vai, as estatísticas são assustadoras. E a longo prazo é esse comprometimento, esse jovem com 21 anos, é só você, acabei de dar um relato real. Que já está disfuncional. Exatamente, ele não se lembra de nada, ele chegou em casa, ele quebrou o fogão, ele quebrou as coisas em casa, o amigo foi interceder, ele quis bater no amigo, o amigo teve que parar ele, né? Com 21 anos. No dia seguinte ele não lembrava de nada. Então você imagina esse cérebro se continuar bebendo. Graças a Deus ele parou, graças ao nosso trabalho e à vontade dele, sem dúvida nenhuma, esse parou. Então, olha o que ele fez por ele, olha o que ele evitou de comprometimento mental, de transtorno mental para ele. Então, existe a diferença sim. Existe a diferença da idade, tem o médio e longo prazo. E agora uma questão que eu nunca ouvi falar, mas eu estava montando o nosso pauta de bate-papo, me organizando para a nossa conversa, e eu fiquei pensando que muitas doenças e muitas patologias, elas têm diferentes reações de acordo com a nossa raça. A raça, e aí vamos falar de brancos, vamos falar de pretos, vamos falar de índios, vamos falar de orientais. Existe alguma diferença dos reflexos do alcoolismo? Alcoolismo? Sim. Alcoolismo. De acordo com a nossa raça ou não? Todo mundo vai sofrer da mesma forma com essa droga lícita? Não existe diferença porque o cérebro é um só, do Iapoque ao Chuí, em todo o planeta o cérebro é um só. O que existe é uma cultura. Há raças que têm culturas diferentes, né? Vamos lá para os irlandeses, vamos para a União Soviética. A União Soviética, por exemplo, diminuiu em 40% o consumo de álcool nos últimos 10 anos. Por conta de uma política pública. Então, o que existe é mais atrelado à cultura comportamental do que a raça em si, porque o cérebro é um só. Muito legal. Isso é ótimo da gente falar, para todo mundo entender que nós somos, na verdade, uma grande unidade, né? Tem uma diferença ali, outra aqui, somos todos humanos. Uma outra questão que é muito comentada quando a gente pensa em alcoolismo, em bebidas alcoólicas de forma geral, é o dito consumo consciente. O consumo adequado. Ou um consumo saudável. Isso existe, Leandra? Existe, hoje está se falando, ao invés de beba com moderação, né, está se falando muito em beba com responsabilidade. É diferente, né? Você tem o ato de um bebê responsável. Se você tem informação, se você não tem informação, como eu disse, desde que o mundo é mundo, o primeiro porre da humanidade foi Noé, está lá na Bíblia, né? Então, desde que o mundo é mundo, o álcool vai ser consumido, né? A questão é exatamente a diferença entre homens e mulheres, porque os danos nas mulheres são 5 vezes maiores do que os danos no organismo masculino, porque nós temos órgãos que os homens não têm. Nós temos a mama, nós temos o útero, nós temos menstruação, nós temos a correlação da bebida alcoólica, por exemplo, com o anticoncepcional. Então, isso tudo, nós temos a diferença de gordura e de água no nosso organismo, que é diferente do homem e da mulher. Tem a diferença de peso, de altura, não é? Uma mulher alta, forte, num peso, sei lá, 70 e tal, entre mim, que sou baixinha, que peso menos, eu vou me embriagar mais rápido. Então, essas diferenças existem sim. Consumo saudável
Tem até um colega do nosso grupo de pesquisadores, cientistas, né, especialistas, que ele diz o seguinte: só falta, por conta do muito movimento da maconha medicinal, ele falou, só falta agora considerarmos álcool medicinal, né? Então, na verdade, não existe saudável, não existe. Existe aquela dosagem que não traz prejuízo e que é diferente para o homem e para a mulher. Vamos colocar aí 2 latas a semana, durante a semana, para uma mulher, ela não causa prejuízo. De 3 a 4 para o homem, no período de uma semana, não causa prejuízo. Mas acontece que as pessoas não bebem assim. E nesse isolamento social, fazendo um link de novo, o que está acontecendo é que pessoas que bebiam só aos fins de semana estão bebendo todos os dias. Eu tenho pessoa conhecida que nunca bebeu, e que de repente pediu à esposa uma latinha de cerveja, pediu 2, aí pediu no outro dia também, e de repente ela se tocou e falou assim, peraí, você não bebe? E de repente você está em uma semana, você me pediu latinhas de cerveja, você está bebendo 2 latinhas de cerveja por dia. Então, quer dizer, essa diferença é muito importante. A partir do momento que nós estamos aqui informando a população, informando pautado em evidência científica, eu não estou tirando nada atrás da orelha, não é fake news o que eu estou falando, claro, não é boato. Isso é muito importante de pontuar. Não é? Isso são muitos anos de estudo e de prática também, porque também não é só a teoria, você sabe que eu clinico há, sei lá, 38 anos, eu acho que eu fiz, ou 36, algo assim, não lembro mais. Né? Vamos deixar as contas para lá. Deixa para lá. Então, quer dizer, é muita experiência prática também. Né? Então, é importante que nós possamos começar a desenvolver esse informativo de um beber responsável, qual seja, se estiver dirigindo, não beba. Não é? Se você sentir que você tem uma fraqueza, você jovem principalmente, você não tem que acompanhar o Zezinho, a Mariazinha não tem que acompanhar a Joana, ninguém tem que acompanhar ninguém para achar que é mais macho, ou que é mais legal, ou que é mais pop, porque está conseguindo beber igual A, B ou C. Não. Então, o que nós precisamos disseminar hoje é essa mentalidade de um beber responsável, porque nós não temos ilusão de um mundo sem bebida, e nem vamos aqui ficar com nenhuma fala piegas, né, careta e radical de que não, a bebida é demoníaca. Né? Não, é um beber responsável. Posso beber? Até onde eu posso beber? Né? É por aí. Isso é muito importante. E aí vem talvez uma das últimas questões para a gente abordar, por uma questão de tempo, né? É quando o consumo passa a ser um vício, o que denota o vício? Esse vício ele é percebido pela quantidade, pela periodicidade ou a incapacidade de parar o consumo. Eu acho que, assim, essas são as questões, até mesmo para quem está em casa, se perceber ou perceber quem está junto nesse momento de isolamento. Então, Carla, essas 3 perguntas eu posso respondê-la mediante o critério diagnóstico para dependência. É também, segundo a Organização Mundial da Saúde, existe um critério para você dizer que aquele indivíduo está dependente de alguma substância ou com um comportamento de dependência, porque eu falei anteriormente, no início da fala, que pode ser sexo, que pode ser chocolate, que pode ser comida, que pode ser celular, etc. Então, são 5 itens que, se você se identificar com 3 ou mais, você presta atenção se você não está se tornando dependente. A primeira coisa é um forte desejo ou compulsão. Compulsão é exagero. Você tem um forte desejo, e aí você vai lá e exagera. Né? Você tem uma dificuldade no controle. Você tem uma dificuldade no controle. Você tem a tolerância, ou seja, você tem que usar aquela substância ou ter aquele comportamento cada vez mais para atingir aquela ideal de prazer, de amenização de angústia, de ansiedade, de sofrimento, qual seja. Né? Então, você tem a tolerância. Se você começa com 12 anos bebendo uma latinha, você é capaz de se embriagar. Mas se você continuar, 2 não vai ser nada, você passa para 4, e isso chama-se tolerância. Você precisa beber cada vez mais. Você tem uma perda de interesses por atividades que não envolvam a substância. Né?
Então, você começa a criar grupos que vão pensar como você, vão agir como você, porque senão você é careta, aí vão te criticar, então você tem uma falta de interesse por atividades que não estejam em envolvimento daquela substância. Uhum. O outro item é você perceber que você já está tendo algum comportamento alterado. De novo, me reporto ao jovem de 21 anos, mas mesmo assim você acha que está tudo bem, que você para a hora que você quiser, que você que é o cara, que você consegue dominar esse cérebro. Não consegue. Não consegue. E, por último, o mal-estar com a abstinência, ou seja, existe todo um critério de abstinência também, de diagnosticar que aquele indivíduo está sofrendo de abstinência. Então, você retira a substância e vê que o indivíduo vai ter várias alterações: mau humor, agressividade, insônia, depressão, ansiedade, taquicardia, náusea, enfim. Ele passa a ter, não só no organismo, como no comportamento e na emoção dele, várias alterações. Então, esse é o critério básico diagnóstico para você avaliar um indivíduo como dependente, seja até de amor. Legal. Para finalizar de verdade, descobri que tenho mais, digamos que o nosso telespectador, que eu, que qualquer um que está assistindo a gente agora, tenha percebido que tem mais de 3 dessas 5 características. Uhum. Como buscar ajuda? Então, tem várias instituições, né? Nós temos aqui, na Rede Municipal de Saúde Pública, o CAPS-AD, situado lá na Monsenhor Bacelar, né? 492, então você tem lá a unidade de tratamento álcool-drogas específica, né? Mas você tem também os AAs, os NAs, o Amor Exigente, ou seja, o Laranon, ou seja, grupo de mútua ajuda, né? Mútua ajuda, para aquele indivíduo. Todo mundo hoje já conhece o que é um grupo de mútua ajuda. Claro. Né? Então, você tem essas instituições para você pedir apoio, pedir suporte, entendendo que você está com algum desses, se enquadrou em algum desses critérios diagnósticos. É possível e é importante pedir ajuda. Maravilha. Leandra, muitíssimo agradecida de verdade. É sempre um prazer conversar com você. Adoro conversar com gente inteligente. Fico extremamente feliz. Porque a Essa fala é minha, hein? Não é? Então, jornalistas inteligentes também. Não é? Me sinto um pouco de multiplicadora do que eu aprendo com você e do que eu aprendi com você até hoje nas nossas entrevistas. Espero de verdade que o nosso telespectador lá de casa tenha gostado desse bate-papo, que ele possa utilizar essas informações que você tão bem compartilhou conosco para melhorar a qualidade de vida dentro desse processo de isolamento. Muito importante, nós vamos disponibilizar também, estou fazendo uma cartilha referente a este período de isolamento, como lidar com a abstinência, com a falta de substância ou com o exagero, e disponibilizando, fazendo uma escalonagem entre profissionais, disponibilizando um WhatsApp Business para poder ofertar apoio psicológico, emocional aos usuários de álcool e de outras drogas. Maravilha. Quando você tiver, me manda, porque o nosso telespectador do Trabalhador pode me pedir, que vai ser um prazer compartilhar. Tá então, bom? O CAPS-AD, eu já posso deixar um número? Pode, deve. 2246-9198. Já pode ligar para lá, porque a equipe de lá já está atuando, exercendo essa ferramenta, aplicando essa ferramenta de apoio nesse trabalho remoto que estamos tendo que fazer, uma equipe reduzida, mas estamos à disposição. Maravilha. Obrigada, Leandra. Um beijo grande. Até breve. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Tudo de bom. Até breve.